TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 23 de abril e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: acidente com um caminhão na rua Ceará, no Quitandinha, resulta na morte de uma pessoa e deixa outra gravemente ferida. Câmara Municipal de Petrópolis autoriza a Prefeitura a buscar empréstimo de R$100 milhões. Após 60 dias da tragédia, obras emergenciais são realizadas em Petrópolis. O Ministério Público Federal cobra informações ao INEA sobre ações para controle de inundações em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Nesta sexta-feira, um acidente com um caminhão resultou na morte de um homem e deixou o condutor do veículo gravemente ferido no Quitandinha, em Petrópolis. A sexta-feira, em Petrópolis, começou com uma tragédia. Um acidente com um caminhão que descia a rua Ceará, no Quitandinha, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. O veículo ainda desceu aproximadamente 15 metros até parar próximo ao muro de uma casa. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Segundo testemunhas, a cabine se desprendeu quando o caminhão passava nesse trecho e por isso o motorista perdeu o controle da direção. O corpo de bombeiros foi acionado e o motorista foi levado em estado grave ao Hospital Santa Teresa. O ajudante, que estava sentado no banco do carona, morreu ainda no local. O veículo parou no portão da casa da professora Gilda Antunes. Ela conta que se assustou com o barulho e foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Quando eu vi o barulho aqui, eu abri pela janela, foi um estrondo muito grande. Eu achei que era o ônibus, pela pancada aqui. Aí eu falei, deve ser o ônibus, alguma coisa, teve alguma coisa que capotou aqui. Aí eu olhei da janela do banheiro e percebi que era o caminhão. Gilda conta ainda que ela e os moradores tentaram ajudar as vítimas e ligaram para o socorro, que chegou 15 minutos depois. O caminhão começou a ser rebocado 1h45 da tarde e o trânsito na via ficou impedido por quase uma hora. Em audiência realizada na noite da última terça-feira, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis autorizou que a Prefeitura faça um empréstimo de R$100 milhões. A solicitação foi feita pelo prefeito Rubens Bom Tempo com destinação para obras de prevenção de encostas e drenagem após as chuvas que atingiram a cidade. A votação foi realizada em regime de urgência e a Câmara de Vereadores autorizou a Prefeitura a contrair um empréstimo de R$100 milhões. Todo empréstimo que a Prefeitura desejar fazer precisa passar pela Câmara e, para consegui-lo, deve ser apresentado para a Caixa Econômica Federal um projeto de destinação dos recursos. O projeto do Executivo foi aprovado por 10 vereadores. 4 parlamentares se posicionaram contra e houve uma ausência. O prefeito Rubens Bom Tempo apresentou 2 projetos à Câmara Municipal. Um deles é para contrair o empréstimo de R$80 milhões para obras de prevenção e contenção de encostas. O segundo é para fazer um empréstimo de R$20 milhões para a realização de obras viárias. Os 2 projetos foram aprovados pelos vereadores. Os vereadores que votaram a favor da disponibilização de recursos para o prefeito Rubens Bom Tempo foram Dudu, Gil Magno, Domingos Protetor, Ronaldo Ramos, Yuri Moura, Mauro Peralta, Marcelo Chitão, Júnior Paixão e Júnior Coruja. Ingo Rames votou a favor dos R$20 milhões e contra a liberação dos R$80 milhões. Já Fred Procópio votou a favor dos R$80 milhões e se ausentou na votação referente à liberação dos R$20 milhões. Yuri Moura, por exemplo, justificou seu voto com a necessidade urgente da realização de obras de reconstrução das localidades atingidas pelas chuvas. Nós não estamos votando um empréstimo para o prefeito, nós não estamos votando um empréstimo para a Câmara Municipal, nós não estamos votando um empréstimo para nenhuma pessoa física. Nós estamos votando um aporte financeiro de um banco público estatal, que é a Caixa Econômica Federal, para o município, na maior tragédia da história que nós ainda vivemos. Não dá para chegar aqui no plenário e pedir solução para os problemas das comunidades sem reconhecer que, infelizmente,
A municipalidade não tem condições de dar conta disso do ponto de vista orçamentário e financeiro. Nós não temos ainda sequer convênios assinados com o governo estadual e com o governo federal. Muita coisa foi prometida e eu sei que existe um esforço para ser cumprido, mas na prática nós só temos hoje 6 obras do Estado em nosso município. E que bom que nós temos 6. E tenho certeza que virão mais. Os vereadores que votaram contra a liberação dos recursos foram Gilda Beatriz, Marcelo Lessa, Eduardo do Blog e Otávio Sampaio. Eles argumentaram que não foi especificada a utilização dos recursos. O vereador Marcelo Lessa justificou o voto contra como um recurso desnecessário, já que, segundo ele, até hoje, a Prefeitura não utilizou todas as verbas enviadas pelos governos federal e estadual. Se o prefeito, pelo menos, tivesse com o diário oficial, que isso aqui é um documento, diário oficial é um documento, se ele tivesse ao menos com o diário oficial atualizado, tudo bem, mas ele não está com o diário oficial atualizado. O último DO saiu aqui, ó, Diário Oficial do município de Petrópolis, de número 6399, a data quarta-feira, 6 de abril de 22, Portal da Transparência. E aqui eu vou dar um nome, é o Portal da Destransparência. Portal da Destransparência. De acordo com o portal Aqui Tem Transparência, disponível para toda a população através do site da Prefeitura, foram recebidos mais de R$ 38.532.000 em recursos enviados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, governos federal e estadual e doações individuais. Deste valor, foram gastos apenas 6 dos 30 milhões enviados pela Alerj e 426 mil dos 644 mil reais enviados pelo governo federal. O prefeito justifica que precisa de mais recursos para a reconstrução total da cidade. Se ele já gastou 6 milhões, que está aqui, que gastou 6 milhões da Alerj, pode acompanhar no DO aí, pode acompanhar no site. Vereadora Gilda, está aqui, ó, último extrato atualizado. Era para estar o extrato atualizado no portal da transparência, só que o portal da destransparência não é atualizado. Desde as tragédias, Petrópolis passa por um processo de reconstrução das áreas mais afetadas. Mais de 200 milhões de reais foram enviados ao município e a maior parte deste valor foi fornecida por meio do governo do estado. Máquinas em funcionamento, materiais e trabalhadores. 2 meses após as tragédias de Petrópolis, as obras emergenciais do estado seguem na cidade. As intervenções permanecem na RJ 107, que liga Petrópolis a Magé, além da ligação Bingen-Quitandinha, que é aguardada há 8 décadas pelos moradores. No total, Petrópolis recebeu 200 milhões de reais para as obras emergenciais. No entanto, muitos petropolitanos consideram que as intervenções, 60 dias após as tragédias, permanecem em fase inicial, assim como as medidas adotadas pelos órgãos públicos nos atendimentos às famílias, o que, inclusive, virou ação no Ministério Público. Tá tendo obra? Não, vocês me mostram que eu vou dar uma olhada. Não, brincadeira, a gente tem tido muita... A Petrópolis passou um carraspano, uma coisa excepcional, mas não vejo uma vontade de resolver. Então, você passa em qualquer rua, você tem lama, você passa, chove qualquer coisa, a gente continua tendo enchente. Eu tenho 58 anos, só vejo isso, só se repete. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio do programa Limpa Rios, a limpeza e desassoreamento dos rios em Petrópolis tem sido realizada. No entanto, basta ir ao centro histórico e ver que muito ainda precisa ser feito. Na rua Washington Luiz, o cenário se repete. No local, a reconstrução dos muros de contenção está sendo realizada. Já na localidade do Amazonas, 1 quilômetro dos 3 que vão ser asfaltados já receberam a pavimentação. O término das obras se estende até o fim do semestre. Eu entendo que até agora foi feito muito pouco. Acho que o poder público podia perfeitamente sincronizar com o governo estadual e ter uma equipe maior na cidade. Eu que ando a cidade o dia inteiro praticamente, eu vejo que tem muita coisa para fazer, tá? E a cidade, o centro está bonito, você vai para os bairros, está complicado ainda. O Estado também informou que tem realizado as obras de contenção de encostas na Rua 24 de Maio, Rua Conde D e Rua Tereza. Outras localidades, como a Rua Pedro Ivo e Rua Nova, também passam por intervenções.
O Ministério Público Federal está cobrando ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informações sobre o andamento das ações para controle de inundações em Petrópolis. O Ministério Público Federal vem acompanhando a aplicação de recursos federais destinados à recuperação de Petrópolis após os temporais do dia 15 de fevereiro e 20 de março. O MPF solicitou ao INEA informações sobre o andamento das ações e obras de reestruturação da cidade, para que haja controle e mitigação dos eventos de inundação e transbordamento dos rios em Petrópolis. No mês passado, foi homologado um acordo que estabelece responsabilidades de Estado e município para reduzir impactos dos temporais. O secretário de Infraestrutura e Obras do Estado garante que as obras já começaram. As obras emergenciais estão a pleno vapor. Estamos reconstruindo muros de contenção no Rio Quitandinha, na Avenida Washington Luiz. Estamos fazendo contenção de costas na Avenida Getúlio Vargas, na Rua Tereza e na 24 de Maio, além da Rua Nova, e recuperando calçada e meio-fio na Rua Pedro Ivo. Já as obras do túnel Extravasor são mais delicadas e requerem um estudo mais aprofundado. Mas também vamos entrar emergencialmente nos próximos dias. O projeto já foi concluído e as intervenções começam em breve. O Ministério Público questionou se já foram iniciados os trabalhos de drenagem no trecho do rio Piabanha, na região de Correias, que também foi atingida pelas chuvas que aconteceram no 1º distrito. Questionaram também se já foram iniciados os estudos de controle de inundação do mesmo rio, o Piabanha, que é um assunto que já vem sendo tratado desde outubro do ano passado, antes mesmo das fortes chuvas que atingiram a cidade. No total, o Estado está responsável por 6 obras de recuperação na cidade. Também está definido que o projeto de macrodrenagem é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente. O sistema visa melhorar o escoamento de águas dos rios Quitandinha, Palatino e Piabanha, minimizando os alagamentos durante os temporais no centro histórico. O INEA informou que os recursos para a realização dos estudos já estão garantidos. Conforme determinação do governador Cláudio Castro e compromisso firmado com o prefeito Rubens Bom Tempo, ainda na gestão do ex-secretário Maxi Lemos, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Obras está trabalhando a pleno vapor para virar essa página dolorosa da história do município. Coordenei as ações do Estado durante todo o período de limpeza e remoção de mais de 100 mil toneladas de entulhos, limpeza das ruas e desobstrução dos canais. Sei da dor dos moradores e da expectativa dessa reconstrução de grande parte da cidade. A Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou esta semana o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Amélia, Brama, Sete Tanques, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigia Água, atendendo a uma determinação do Ministério da Saúde. E você vai ver depois do intervalo. Após 60 dias, acesso ao trono de Fátima permanece interditado. Número de motos em circulação em Petrópolis sobe 5,22% em pouco mais de um ano. Homens representam 71% das vítimas de acidentes de trânsito em Petrópolis. Moradores da estrada do Paiolim, em Pedro do Rio, sofrem com a falta de luz e assistência da Enel. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
2 meses se passaram e o acesso ao Trono de Fátima, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, permanece interditado. Para visitar o Trono de Fátima, o aviso é claro. Por conta das chuvas de fevereiro e março deste ano em Petrópolis, o acesso ao ponto turístico pela rua Frei Ciriaco está interditado. No local, é possível ver que nada foi feito. Pedras e postes arrancados pelas barreiras permanecem no mesmo lugar. De acordo com a Secretaria de Obras, este trecho vai precisar de obras de contenção. Nota-se inclusive pelo cenário de destruição aqui da localidade. Enquanto as atividades não começam, apenas veículos pequenos passam pela região, o que afeta diretamente o turismo e a visitação ao Trono de Fátima. Além da interdição, na rua Padre Moreira, o acesso também é difícil. São buracos e pequenos deslizamentos próximo à pista. Para subir, é preciso ter atenção e cuidado. Para quem mora na região e passa pela localidade todos os dias, o sentimento é de abandono. Ter acesso também à casa de São Simão, nós não temos hoje. Estamos com 2 passagens interrompidas. O Trono de Fátima, ruim também de acesso. Eu acho que os nossos governantes aí, eles estão deixando a desejar. Ainda de acordo com os moradores, a Defesa Civil sequer foi na região para realizar uma vistoria. Por conta das vias interditadas, o local não recebe visitantes desde as tragédias. Moradores da rua José Joaquim Rodrigues, em Pedro do Rio, vêm sofrendo com a falta de assistência da Enel, concessionária responsável pela iluminação da região. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. Uma denúncia enviada ao Correio da Manhã por moradores da rua José Joaquim Rodrigues, a antiga estrada do Paiolim, em Pedro do Rio, aponta diferentes problemas que vem enfrentando na região. Segundo a reclamação, as cerca de 24 casas que estão na região sofrem com a falta de assistência da Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Quando falta luz, a concessionária demora muitos dias para resolver o problema e, por isso, há muitas perdas. Toda a minha rua está passando muito aperto com falta de energia elétrica sempre. Aparelhos queimados e a comida na geladeira estragando, porque ficamos horas sem energia elétrica. Nós estamos passando muito sufoco com a falta da prestação de serviço, com a péssima qualidade de serviço. A energia oscila, queima os nossos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. A manutenção fica cada vez mais cara desses equipamentos. A gente ficou 37 horas sem luz no último final de semana, estraga os alimentos, estraga os aparelhos, ficamos sem trabalhar, sem poder acessar a internet, sem poder carregar os nossos telefones celulares, ou seja, sem comunicação. Além disso, a denúncia aponta que a falta de poda na região traz problemas como a falta de luz com maior frequência. Todas as vezes que chove ou venta forte, os galhos caem nos fios e nos transformadores que já são antigos e interrompem a energia elétrica. Segundo moradores, as raras vezes em que a poda é realizada, folhas e galhos são deixados na rua, impedindo a passagem de veículos e pedestres. Além da falta de luz constante por períodos enormes, nós temos luz intermitente. Depois de muito tempo que nós conseguimos que viessem fazer uma poda, efetuar essa poda em apenas 300 metros da estrada, tá? Sendo que essa poda, além de mal feita, eles largaram todos os galhos no chão. Teve uma moradora que foi impedida de entrar em casa. Eles conseguiram cortar as fibras óticas, ou seja, todo mundo sem internet. A nossa conta de luz é caríssima, a tarifa da Enel é uma tarifa muito cara para a região e a gente que não consegue nem usar a energia elétrica. Então eu faço aqui um apelo para que eles deem atenção à nossa rua, que quando eles façam a poda, que já é demoradíssima, que ela chega a crescer muito acima dos fios, que eles não deixem o lixo e fiquem no chão, na estrada, atrapalhando a nossa circulação também durante 3 e 4 dias, que eles demoram para fazer a retirada do lixo que eles mesmos geram ao fazer a poda. Qualquer vento, qualquer chuvinha, a luz acaba. Já aconteceu, já teve vezes da gente ficar 4 dias sem energia. São transformadores muito antigos, todo enferrujado por baixo. Os moradores chegaram a fazer reclamações diretamente à concessionária de energia elétrica. Segundo eles, os serviços foram solicitados por telefone e via e-mail, mas em todas as tentativas não obtiveram sucesso. A gente reclama na ouvidoria, reclama no atendimento e não acontece nada. O que nós precisamos com urgência?
Primeiro, que seja feita uma poda decente, direita, na estrada toda, tá? Segundo, que seja verificada a rede. A rede é muito antiga, os transformadores estão estourando, a fiação está toda comprometida. E precisamos também que, quando eles façam essa poda, eles recolham o material. Eles deixam os galhos todos na estrada e a gente não consegue passar. Em nota ao Correio da Manhã, a Enel informou que vai enviar técnicos à localidade, em Pedro do Rio, para fazer um levantamento completo das necessidades de poda no local e programar serviços que vão ser realizados. A nossa equipe vai continuar acompanhando para verificar se o problema vai ser resolvido. Um levantamento divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas apontou que a procura por meios de transporte mais econômicos aumentou. Em Petrópolis existem mais de 29 mil motos e a tendência é que este número cresça ainda mais. Altas, baixas, de todos os tipos de modelos e cores. Está cada vez mais comum ver motos circulando por Petrópolis. É o que apontam os dados do Detran RJ. No entanto, ainda há alguns que preferem os carros. 4 rodas. Sim, sim. O panorama de motos produzidas apresentou declínio em todo o país. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a produção em 2019 foi de mais de 1 milhão de unidades. Já em 2020, foram um pouco mais de 960 mil. No entanto, por conta do valor da gasolina e de engarrafamentos, muitos têm optado pelo meio de transporte. Locomoção, né, que você chega muito mais rápido no seu local de trabalho ou mercado, qualquer coisa, por você ter a flexibilidade de cortar os carros pelo corredor. Mas a economia também é bem grande, né? Apesar do preço da gasolina estar bem mais alta, mas a locomoção é bem mais prática do que carro, né? De acordo com a base de dados do Detran, em Petrópolis o número de motos em circulação aumentou 5,22% entre janeiro de 2021 e abril deste ano, o que representa 1.455 novas motos em circulação. Este meio de transporte tem se tornado alternativa para economizar combustível e fugir dos congestionamentos. Com certeza, em questão de economia e de agilidade também, né? Ainda mais hoje em dia com o trânsito que a Petrópolis vem sofrendo, né? Moto é muito melhor que carro atualmente, né? Ainda no levantamento feito dentre as fabricantes, a Honda foi a que mais produziu unidades em 2020. Foram mais de 700 mil, seguida da montadora Yamaha e BMW. O Michel, por conta da pandemia, encontrou na moto uma forma de levar renda para casa e atualmente trabalha como entregador. Eu trabalho há 1 ano de motoboy e faço delivery de comidas e outras coisas também. Apesar dos pesares que a gasolina está alta, a manutenção da moto sobe, as taxas também não estão num valor muito alto. Mas é uma mobilidade, né? É um meio de serviço mais rápido, que ajuda muito a população, inclusive na tragédia. Dentre as regiões, o Sudeste apresenta o maior número de frota de motocicletas. Quando relacionado à frota geral de veículos do país, as motos correspondem a 26,29% dos transportes. E ainda falando de trânsito, não é de hoje que tanto motoristas quanto pedestres sabem que precisam tomar muito cuidado para evitarem acidentes. Um levantamento feito pela Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, mostra que 71% das vítimas de acidentes são do sexo masculino. Dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa mostram que nos primeiros 3 meses deste ano foram 154 vítimas de acidentes de motos, 81 vítimas de acidentes de carro e 24 atropelamentos. Das 246 vítimas atendidas pela unidade, 176 eram do sexo masculino, o que representa 71,6% do total. Entre janeiro e março deste ano, a Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa atendeu 259 vítimas de acidente, 13 a mais que neste ano. As mulheres representam 28,5% das vítimas. Foram 70 atendimentos e 87,4% dos casos, mulheres entre 18 e 60 anos. No ranking dos acidentes, as motocicletas continuam em primeiro lugar. Foram 153 acidentes neste primeiro trimestre, seguido por automóveis com 67 vítimas e 26 atropelamentos. Se comparado ao mesmo período do ano passado, não houve aumento significativo.
A equipe do Correio da Manhã foi às ruas saber dos motoristas quais as medidas de segurança eles usam, além das exigidas pelo Código de Trânsito, e se já presenciaram algum acidente. Uma delas é parar, né? Quando o sinal está amarelo. A outra é você estar sempre atento nos retrovisores, sempre olhando à sua volta. A gente precisa disso para a gente poder ter um serviço mais eficaz, né? São essas as medidas que a gente toma todos os dias. Falo no viva voz no celular. O cinto de segurança. Eu tô errado porque eu já tô sem cinto de segurança, né? Começa por aí. Mas realmente a gente precisa ter assim um pouco mais de noção, né? Do respeito, da prioridade mesmo com os pedestres e também com os veículos que estão à nossa volta. Não, quase que eu já pensei. Eu vinha do Bing, eu fui parar na faixa de pedestre para o passageiro passar. O maluco veio atrás de mim e falou: passe em cima, esses velhos têm que ficar em casa. Aí eu falei com ele: já pensou se fosse sua mãe ou seu pai? No total, foram 438 atendimentos até março de 2022, incluindo acidentes como quedas, agressão, armas de fogo, entre outros. Neste ano, com as duas tragédias em fevereiro e março, houve um aumento no atendimento às vítimas na categoria Outros, que representa situações adversas que levaram os pacientes à urgência. Deste total, há pelo menos 96 atendimentos de pacientes que deram entrada no hospital em decorrência das chuvas. Nestes mesmos 3 meses, no ano passado, foram 370 atendimentos. E você vai ver depois do intervalo. Patrulha Maria da Penha marca presença nos desfiles de carnaval. Ocupação hoteleira em Petrópolis atinge 77% em feriado de Tiradentes. Secretaria de Esporte e Lazer de Teresópolis se une ao projeto Corrente do Bem para arrecadar lacres e tampinhas. Ao menos 19 mil motoristas foram flagrados pela Operação Lei Seca em 2021 por dirigirem embriagados. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Durante as festas de carnaval, é importante reforçar que não é não. Por isso, o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, está marcando presença no Carnaval do Rio de Janeiro e de Cabo Frio. Escolas de samba, folia e fantasias. O Carnaval 2022 está às portas. E mesmo sem os blocos de rua, para garantir a segurança das mulheres, o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, vai marcar presença no Carnaval do Rio de Janeiro e de Cabo Frio. Nesse feriado prolongado, a Patrulha Maria da Penha estará atuando em apoio em grandes eventos, como o Carnaval da Marquês de Sapucaí e o Cabo Folia na região dos Lagos. Além disso, nossas equipes estarão presentes no Carnaval da Intendente Magalhães, na Central do Brasil e nos desfiles de Niterói. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população para a importância da prevenção dos crimes de assédio e importunação sexual. É a Polícia Militar lembrando sempre que não é não. Além de prestar atendimentos em situações de emergências e cobrir crimes contra a mulher, os agentes também vão distribuir ventarolas para esclarecer os limites entre paquerar e assediar. Eu mesma já fui algumas vezes assediada assim, entendeu? De homens ficar fazendo gracinha. Eu acho bom. Eu acho legal que é para proteger todos nós, né? Que a gente precisamos ser protegida, né? É necessário, né? Porque tá demais, né, a situação. Embora a estratégia de atuação seja de caráter preventivo e de conscientização, os policiais vão estar prontos para intervir em casos de violência contra a mulher.
De acordo com a Lei 13.718/18, importunação sexual é crime ou passível de pena de reclusão de até 1 a 5 anos de prisão. O feriado de Tiradentes tem sido visto com otimismo pela Secretaria de Turismo de Petrópolis, que prevê que até domingo o movimento de visitantes seja semelhante aos feriados de antes da pandemia. Apesar das ruas no centro histórico terem ficado vazias durante a manhã de quinta-feira, os pontos turísticos como o Museu Imperial, Catedral e até o Palácio de Cristal apresentaram movimento. A cidade é muito bonita, né? A gente está vendo que a cidade está se recuperando aí das chuvas, mas está tudo muito arrumadinho, limpinho, estamos gostando. O Palácio de Cristal está fechado, mas já conseguimos ir na igreja, vamos continuar procurando aí os prédios bonitos, os pontos turísticos da cidade. A gente tomou um café ali no hotel e agora a gente vai andar um pouquinho, mas a gente gosta muito daqui, bem fresquinho, o clima, né, realmente muito agradável, a cidade também, então a gente está aí agora para aproveitar o feriado. Tá bem bonita a cidade, graças a Deus, né, reconstruída, e agora a gente está aproveitando mais o dia, a gente chegou, estava tomando um café, agora que a gente vai turistar mesmo para ver como é que tá toda a cidade. A Secretaria de Turismo da cidade destacou a ocupação hoteleira deste feriado prolongado, que aumentou em 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. A ocupação dos hotéis de Petrópolis para este feriado é considerada positiva, apesar do perfil do turista que frequenta a cidade ter mudado muito desde as fortes chuvas. De acordo com o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o perfil agora é de uma pessoa que frequente o 3º distrito, em Itaipava. Por exemplo, para esses 4 dias de feriado prolongado, a expectativa é de 89% de ocupação da rede hoteleira do distrito. O que a gente tem visto é que o turista ele tem essa imagem das catástrofes da chuva na cabeça. A maior parte desses que estão vindo agora em abril, eles estão vindo para o evento, eles não vindo para fazer turismo na cidade. É uma diferença sutil. Eu acho que a gente tem que aproveitar agora esse inverno para a gente conseguir fazer essa mudança na cabeça do turista. Falar, olha, turista está bonito, a cidade está bonita, a gente tem que deixar essa cidade linda para quando ele chegar, ele estar bem acomodado, né? Ainda de acordo com o Germano, o reaquecimento do turismo de Petrópolis é essencial para a reconstrução da cidade e recuperação dos moradores. Por isso, a importância da promoção de eventos que atraiam cada vez mais visitantes. Esses grandes eventos foram ótimos para atrair esse público que não estava vindo para a cidade e realmente movimentou bastante a cidade, principalmente Itaipava e os distritos. Então, a gente teve os eventos da bicicleta, uma Copa Mundial de mountain bike e nesses 2 finais de semana últimos de abril, o Rock the Mountain. A cidade está precisando de renda, né? Caiu muito. E o turismo tem essa capacidade de gerar renda, de gerar emprego para a população. E isso acho que é o que a gente mais está precisando no momento. Dados da Operação Lei Seca mostram que em 2021, cerca de 19 mil motoristas abordados estavam sob o efeito de álcool. Daniele é uma das vítimas de acidente automobilístico e hoje atua junto com as autoridades na tentativa de diminuir a combinação muitas vezes fatal de álcool e direção. Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue é permitido para quem está na direção de um veículo. Isso porque até mesmo a menor quantidade de álcool ingerida diminui os reflexos e a atenção do indivíduo e faz com que o condutor não tenha condições de dirigir. Não é novidade que álcool e direção não combinam. Mesmo assim, ainda tem muita gente que comete este crime e, o pior, coloca em risco a vida de outras pessoas. Daniele é uma dessas vítimas. Eu estava com meu ex-noivo e nós havíamos bebido bastante, mas era comum nos fins de semana a gente beber. Eu não dirigia na época e no retorno para casa, depois de uma festa, nós havíamos feito bastante uso do álcool. Ele perdeu a direção do carro, segundo o perito, deu 3 capotadas. Eu era carona, saí pelo porta-malas e fui lançada a 23 metros. Eu fiquei por 4 anos e meio, entre idas e vindas, casa hospital, um total de 26 cirurgias. Eu contraí uma infecção hospitalar que me causou vários problemas, inclusive por várias vezes eu estava desenganada pelos médicos. E com 8 meses do meu acidente,
o homem que eu amava e que eu achava que me amava também me abandonou. E foi muito difícil, mas eu precisava lutar pela minha vida. A Operação Lei Seca encerrou o ano de 2021 com mais de 153 motoristas abordados em todo o estado do Rio de Janeiro. Destes, 19 mil estavam sob o efeito de álcool, o que representa 12,97%. Mais de 11 anos após a recuperação, Daniele agora realiza palestras de educação no trânsito para conscientizar motoristas. Nós fazemos palestras em escolas, faculdades, empresas e trabalhamos nas ruas também, alertando as pessoas do risco da mistura álcool-direção e dividindo a nossa história com a sociedade, para que não venham cometer o mesmo erro. A Prefeitura de Teresópolis, em parceria com o projeto Corrente do Bem, tem recolhido tampas plásticas e lacres de alumínio para conseguirem adquirir cadeiras de rodas. O material arrecadado vai ser vendido para a indústria de reciclagem e os recursos usados na compra das cadeiras, que vão ser doadas para as instituições de Teresópolis. O recolhimento é realizado no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, na rua Tenente Luiz Meireles. O projeto Corrente do Bem, coordenado pela artesã Renata Caldas, troca tampas plásticas e lacres de alumínio para transformar em cadeiras de rodas. Em parceria com o projeto, a Secretaria de Esporte e Lazer conta como ponto de apoio de recolhimento dos instrumentos. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.